Queridos, privilégio novamente de estar nesse domingo, trazendo o estudo dessa manhã, e a base que nós temos utilizado é o Sermão do Monte. Já começamos há 2 domingos atrás a falar sobre o Sermão do Monte, capítulo 5 até o capítulo 6, 5 e 6 de Mateus, e 7 também. E nós já começamos então a abordar, a fazer uma breve introdução, e no domingo passado estudamos sobre as bem-aventuranças. É um texto muito rico, com uma profundidade assim grande em relação àqueles ensinamentos, o primeiro sermão de 5 que foi registrado, proferido por Jesus. Jesus está no início do seu ministério, poucos meses já de início de ministério, após o seu batismo, a escolha dos seus discípulos, milagres, ensinos, visitando várias cidades ali na Galileia. E agora ele está próximo ao Mar da Galileia, ele se assenta e ele vai então proferir um grande sermão. Esse é o maior sermão que Jesus profere diretamente aos seus discípulos. Registrado pelo apóstolo Mateus, um dos discípulos escolhidos dos 12. E Jesus então começa a ensinar aquela multidão que já estava seguindo. E a mensagem que Jesus está falando é que o reino de Deus chegou, arrependei-vos. Vimos que arrependimento tem a ver com a metanoia. Já vimos o que é a metanoia, que é em relação à mudança do nosso pensamento, a extensão do nosso pensamento. Arrependimento significa reconhecer o que eu fiz de errado, mas não é mais olhar para trás, é olhar em relação ao futuro, em que aquela mesma situação, aquela mesma tentação, aquele mesmo problema, em que eu possa me defrontar com ele, eu tenho agora o discernimento, a metanoia, a mudança de pensamento, em que eu não preciso mais fazer aquilo que eu fazia antes. Eu tenho a liberdade de escolha entre sim e não. E eu começo então a mudar meu pensamento quanto às coisas do passado. Eu não vou mais cair naqueles erros. E Jesus está então apresentando essa possibilidade do reino que está chegando. Chegando com quem? Com ele. Jesus, ele abre a chegada do reino de Deus, o reino dos céus, e fala, o reino de Deus chegou. Quem é o rei? Sou eu. E ele está convidando então seus discípulos, os judeus, a fazerem parte do reino de Deus. E aí esse convite agora chega a nós também. Você quer fazer parte do reino de Deus? Você quer agora fazer parte desse exército celestial? Você precisa passar por uma metanoia. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa se arrepender e ter uma mudança de vida e valorizar aquilo que é valorizado no reino de Deus. Os valores divinos são diferentes. Os valores divinos foram acrescentados, foram apresentados nesse Sermão do Monte. Mas para você fazer parte do reino de Deus, você precisa abrir mão do seu reino. Você precisa deixar o seu ego. Você precisa não buscar mais a sua felicidade. Você precisa agora seguir o ensinamento de Jesus. Mas Jesus então fala, olha, você quer fazer parte do meu reino? Deixa o seu reino. Deixa o seu ego. Agora não é mais você, sou eu. Quem dirige esse reino sou eu. Esse reino tem valores, tem princípios e tem uma nova perspectiva em relação a como nós devemos viver. Mudança. Agora eu desafio você, incentivo você depois a refletir, e quando você pega o Sermão do Monte e coloca todas as variáveis, todos os grupos que ali estão ouvindo aqueles ensinamentos, nós estamos falando dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos discípulos, daquela multidão que é pobre, doente, escravizada, e eles estão lá ouvindo a mensagem de Jesus. Quando você percebe esse pano de fundo em que há um império romano que domina aquele tempo,
a expansão romana oprimindo todos os povos, a cultura grega, helenista, dominando a forma de viver das pessoas, e os judeus estavam trazendo certos costumes gregos, culturais, religiosos, para dentro dos seus hábitos, da sua forma de viver. Jesus agora se assenta e inicia falando das as bem-aventuranças, e nessas bem-aventuranças, nós temos ali a apresentação de pessoas, de grupos de pessoas, não que foram particionados, separados essas pessoas, mas aqueles seus discípulos, eles são pessoas que têm esses mesmos sentimentos, eles se incluem nesses mesmos grupos em que Jesus está falando nas bem-aventuranças. Jesus está falando o seguinte: olha, o meu reino chegou. Você quer fazer parte do meu reino? E quem vai fazer parte do meu reino são esses que ele apresenta nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas refletem o caráter dos discípulos de Jesus. No capítulo 5, Jesus fala do verso 3 ao verso 12, sobre as bem-aventuranças. Mas quando então Jesus continua esse discurso e o seu ensino, ele passa a usar duas metáforas, que são muito conhecidas. Ele vai falar sobre o sal e a luz. Quando então Jesus agora começa o uso dessas duas metáforas, elas significam a nossa influência que nós devemos ter nessa sociedade, nesse mundo, através do reino de Deus. Jesus está falando de dois elementos que são simples, usuais, cotidianos, que fazem parte de qualquer casa, independente da condição financeira, social. Todas as casas, elas têm sal e têm luz. E Jesus está falando, olha, para ser sal e ser luz, ele está falando para quem quer ser sal e luz, são aquela minoria, os excluídos, os que são esquecidos das bem-aventuranças. Os pobres, os humildes, os mansos, os pacificadores, os puros de coração. É essa minoria que a gente não conta na sociedade quando a gente quer fazer diferença. A gente quer chamar, são os fortes, os vencedores, são os que têm condições. E Jesus então traz uma mudança de pensamento falando, essa minoria não no sentido de quantidade, mas minoria porque eles falam e ninguém ouve o que eles estão falando. Essa minoria que é excluída, são eles que vão fazer a grande revolução do reino. E aí, fala sobre, nas bem-aventuranças, sobre esses grupos, essas pessoas que têm essas características, que têm esse caráter. Para fazer parte do reino de Deus, eu preciso então mudar meu pensamento e procurar ser pessoas de paz. Estamos no meio de uma crise, e nesse momento eu tenho a oportunidade de ser uma dessas pessoas pacificadoras, em que eu vou chegar e promover e trazer a paz que o príncipe da paz me dá. Quem são esses bem-aventurados? São esses que Jesus chama para fazer a grande revolução, para fazer parte da mudança, da cultura que imperava naquela época, na cultura que impera hoje. Essas pessoas não seriam frágeis demais para conseguirem alguma coisa? Terminando as bem-aventuranças, Jesus ainda fala o seguinte: essas pessoas aqui, limpos de coração, pacificadores, mansos, humildes, pobres, os que choram. Quando você muda seu pensamento e passa a querer ter essas características, ter esse caráter, ter esse pensamento, essas pessoas ainda serão os perseguidos. Além do mais, de mudar meu pensamento e querer fazer parte dessa minoria que é desfavorecida, ela ainda será perseguida.
E Jesus então apresenta agora esses dois elementos. Ele coloca essas duas metáforas, e eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura dessa metáfora, sal e luz, a partir do verso 13, de 13 a 16. É muito conhecido esse texto. Já por diversas e diversas vezes na sua vida cristã você já leu, já estudou, já ouviu. Mas o nosso desafio aqui é de compreender que esse texto é uma sequência de um grande sermão, e quando Jesus termina o sermão, ele está falando sobre dois construtores. Um que constrói a sua casa na areia, e um que constrói a sua casa sobre a rocha. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença não foi a obra, mas é aquele que ouviu e colocou em prática. Hoje nós estamos ouvindo. Hoje nós estamos ouvindo. O que nós vamos fazer com isso que nós estamos ouvindo a partir de hoje? Nós devemos, como igreja, colocar em prática. E Jesus está falando de dois elementos que são fundamentais para uma mudança na contracultura cristã, para uma mudança numa sociedade. Elementos simples. Eu vou pedir então, Anderson, faça a leitura para nós, por favor. Diz a palavra de Deus, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. São duas utilidades domésticas indispensáveis. Provavelmente Jesus observou muito Maria utilizando o sal ali na sua cozinha, usando como um tempero. Depois, no final do dia, Maria acendendo ali os candeeiros, trazendo luz. E algo independente da condição social, da situação financeira, toda casa, ela possuía sal e possuía os seus candeeiros para proporcionar a iluminação, para iluminar. Jesus então fala o seguinte, olha, antes da invenção da refrigeração, Jesus está falando que esse sal era usado para poder preservar um alimento do seu apodrecimento. Jesus está falando que o sal, ele era importante para temperar, para dar sabor. Quantas pessoas aqui têm restrição do uso do sal na sua alimentação, já se acostumaram, mas quando começou a não poder comer nada com sal, lembra disso? Como foi difícil essa adaptação? É uma metanoia, começar a pensar, a mudar. Aí agora você sente sabores diferentes, mas o sal tem um significado e uma característica muito forte. Ele é resistente, ele tem condições de preservar por muito tempo aquilo que está preservando. Ele interrompe um processo. O sal conserva e dá sabor. Jesus está falando sobre isso. Jesus está falando o seguinte, sal e luz. Ele está falando daquilo que nós devemos ser, sal e luz, e está falando do mundo, da terra. Jesus está separando em dois grupos, nós e eles. Jesus está falando, olha, vós sois o sal da terra. E esse sal, ele deve ser usado no mundo. Vós sois a luz deste mundo. Vocês devem então iluminar essa terra.
Ou seja, são dois grupos. Deus está separando. Jesus está ali fazendo separação de dois grupos. Ele está ali diante de uma multidão e está falando: você é judeu? Então, judeus somos nós. E existem eles, são os outros, seu próximo. Você é cristão? Então somos nós. Quem não é cristão? São eles. Jesus está mostrando dois grupos bem definidos. Não existe meio termo aqui. Ou somos nós, ou são eles. Esses dois grupos, o próximo slide, vai mostrar que de um lado está a terra, e no outro está o sal e a luz. São duas comunidades que convivem no mesmo espaço. Essas duas comunidades que Jesus está mostrando aqui, ele fala que mesmo nessa terra, nós estamos vivendo aqui, de um lado existe o mundo, e de outro existe nós que somos sal e luz, nós que somos igreja. Essas duas comunidades estão aí, olha. E por vezes nós vamos perceber que essas duas comunidades, elas não se comunicam, mas dá para observar que esse mundo, ao redor dele, ele não tem luz própria. Ele não tem uma luz suficiente de se propagar, de mudar a situação das trevas. Esse mundo, ele está ali nessa névoa escura. Jesus está falando: olha, você precisa ser sal e luz. Você precisa assumir essa característica de comportamento, de mudança. Próximo slide, que ele vai mostrando sobre essas duas comunidades, eles e nós, eles e vós, elas estão relacionadas uma com a outra. Mas essa relação, ela depende de uma grande diferença. O mundo é um lugar escuro, com pouco ou nenhuma luz, pois precisa de uma fonte de luz externa. Assim como as estrelas, como a lua, ele precisa dessa fonte de luz externa para iluminá-lo. E esse mundo, ele também é uma fonte constante de tendência de deteriorização. E aí, o mundo ele não pode impedir a sua própria deteriorização. Apenas quando o sal ele é introduzido, é que ele pode fazer. Ele pode adiar ou levar mais tempo para essa deteriorização. A igreja, por outro lado, ela foi colocada no mundo com um duplo papel. Igreja somos nós. Nós somos o sal para interromper, ou pelo menos para retardar esse processo da corrupção social, e como luz para desfazer as trevas. As duas metáforas que Jesus está usando aqui, sal e luz, foram proferidas por Jesus a fim de que elas pudessem ser comparadas uma com a outra. Porque são extremamente importantes, tanto o sal, nessa metáfora, quanto a luz também. Elas se complementam em relação àquilo que nós devemos ser aqui no mundo. Jesus, então, ele faz duas afirmações. Essas duas afirmações começam nesse texto que foi lido, de Mateus capítulo 5, ele afirma: vós sois o sal da terra. Depois Jesus faz a segunda afirmação: vós sois a luz do mundo. Ele não está perguntando. Ele está dizendo: Marco, você é o sal da terra. Bassem, você é a luz do mundo. Felipe, você é o sal e a luz do mundo. Ele está afirmando
que nós somos. Nós somos por quê? Porque nós somos aqueles bem-aventurados que procuramos a felicidade, e a felicidade é algo que encontramos quando nós estamos fazendo pelo próximo. Quando nós procuramos atender a necessidade do próximo, quando nós temos compaixão pelo próximo. Jesus faz essas duas afirmações. Vós sois, vocês são. Mas ele acrescenta as condições que dependem dessas afirmações. Ele acrescenta as condições das quais dependem as afirmações acima. E quais são essas condições? Vós sois o sal da terra. O sal deve manter sua qualidade de salgar. Para nada serve se perder a sua salinidade. E depois que ele perde a sua salinidade, a sua característica de salgar, para mais nada ele servia. Ele era jogado nas ruas, nas estradas. Vós sois a luz do mundo. Mas qual é a condição dessa afirmação? A luz deve o quê? Brilhar. Ela torna-se inútil se for escondida. E nós estamos num mundo que está apodrecendo. Parece que o processo de deteriorização está acelerado. E a igreja está estocando sal. Quando nós teríamos condição de estar salgando esse mundo para interromper esse processo. Jesus está falando, olha, o reino chegou, o reino de Deus chegou. E com a chegada desse reino, as coisas precisam mudar. O sal precisa salgar, precisa ser utilizado e ser útil. A luz precisa brilhar. O próximo slide demonstra que isso significa que nós temos aqui a igreja e cada um de nós representando o sal. Algo tão simples, não é não? Tão simples o sal. Mas uma lição assim muito profunda que Jesus está trazendo aqui para a nossa realidade. Porque Filipe, quando ele traz essa informação, compartilha sobre o que era o sal na cultura, o sangue na carne, na cultura judaica. A gente precisa entender que Jesus está falando ali exatamente nessa cultura judaica, para os judeus, esse pano de fundo, e ele toca num ponto muito importante. O sal, um ingrediente tão simples, barato, ninguém faz conta. Se você for comprar, quanto que custa 1 quilo de sal? A gente nem sabe. Se o mercado cobrar R$10 ou cobrar R$1, a gente não faz conta, a gente pega do mesmo jeito. De tão simples, tão básico aquilo dali para a gente. Mas nós somos chamados a sermos purificadores morais. Em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou até mesmo inexistentes. Eu sou professor de uma faculdade e ali é uma fábrica da imoralidade, as faculdades. Entre os professores e entre os alunos. E eu preciso ser sal ali. Eu preciso ser luz ali. E é tão difícil isso, porque esse papel, o tempo todo, essa característica de sal e luz, é testado. O tempo inteiro eu sou testado se realmente tenho ainda a característica de salgar, e se ainda a minha luz ela reflete ou está escondida. Eu falo da faculdade, mas em qualquer ambiente que nós estamos, nós somos testados, nós somos provados, nós somos chamados a colocar a nossa identidade, a nossa característica em prática.
O sal precisa conservar a sua salinidade. O próximo slide. Ele não pode ser contaminado por impurezas. O Filipe, quando fala que o sal ele absorvia o sangue, depois ele perdia a sua utilidade. Jesus está ali próximo ao Mar da Galileia, e a uma distância aí de cerca de 100 quilômetros, há o Mar Morto. Muitos daqui já conhecem aquela região, já visitaram. Esse sal provavelmente ele era apanhado nas margens do Mar Morto. Quem teve a oportunidade de ver, pôde perceber ali aquela parte esbranquiçada nas margens desse mar. Nada dali produz, o sal mata qualquer outro tipo de vida ali, não se nasce nada, não há vida naquele Mar Morto, de tanto sal que ele tem. Você tentar mergulhar não consegue, você só flutua. Você não pode ficar mais do que 20 minutos lá dentro, porque sua pele começa a ter outros efeitos, ela vai praticamente queimar ali, ficar muito sensível. Mas quando então o povo, imagina naquela época de Jesus, eles faziam então, recolhiam, buscavam o sal nas margens do Mar Morto, e muitas outras impurezas vinham junto com isso, porque não existia uma refinaria lá, uma indústria que pegasse, recolhesse aquele sal marinho e levasse para a refinaria e fizesse o processo de purificação. Eles iam lá, coletavam aquilo dali e vinham outras coisas juntas. E olha o que Jesus está falando: vocês são o sal. E vocês estão no mundo. Ei, você vive aqui. Você não vive em outra órbita. Você está aqui nesse mundo, está nessa terra. Você é sal, então existem outras impurezas aqui ao redor. O que Jesus está falando é que o sal vai poder perder a sua característica de salgar se muitas impurezas estiverem juntas. E se essas impurezas dominarem a minha vida, a minha característica de poder salgar, a minha salinidade cristã, não vai fazer efeito. Então o povo está começando a entender como era simples o que Jesus está falando, mas eles começam a entender que o sal tem uma parte muito especial, um papel muito importante. Sabe por quê? Porque quando você não pode utilizar o sal, ele não serve para mais nada. Ele, conforme foi falado, ele era jogado nas estradas. Ele só serve para pavimentação. Jesus diz: vós sois o sal. Vocês conseguem parar, interromper, transformar esse processo de deteriorização. Mas quando a gente não faz isso, o privilégio de transformação que nós temos é perdido para sermos só pavimentação. Deixamos de ser transformadores para ser pavimento apenas. Próximo slide vai apresentar uma situação que, se nós não conseguirmos ser distinguidos dos não cristãos, nós somos inúteis. Já falei aqui, eu acho que no domingo passado, a pior pergunta talvez que um cristão pode ouvir, ou uma afirmação, aliás, é: eu não sabia que você era crente. Ou uma pergunta: você é crente? Com essa entonação. Sabe por quê? Porque tem uma sociedade que olha para nós, igreja, e fala: se ser crente é ser isso, eu prefiro não ser. É um sal que não tem utilidade. É um sal que não interrompe nenhum processo. É um sal contaminado já com as impurezas, e ele não consegue fazer diferença. Nós vamos deixar de ser salvadores da sociedade, e para isso eu preciso estar no mundo,
salgando, fazendo esse processo de interrupção, do apodrecimento dessa carne que está apodrecendo, desse mundo que está apodrecendo. Eu vou perder esse privilégio de ser salvador e vou ser apenas um pavimento de estrada. Nós vamos perdendo a nossa capacidade de influenciar. A glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, e quando ela é absolutamente diferente do mundo, sabe o que acontece? Ela atrai o mundo. A mensagem pode ser dura, porque quando você coloca sal, arde. Uma ferida sua, coloque sal, esfregue sal. E a gente então já viu, já comemos, né? Eu nunca fiz, nunca preparei, mas já vi fazerem a carne sol, a carne o jabá, a carne do Ceará, o bacalhau. Eles pegam aquilo ali e esfregam na carne. Mas nós, como somos o sal da terra, nós devemos esfregar esse sal nesse mundo, e isso vai arder. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho, isso arde. Mas quando eles percebem que isso vai interromper um processo, que vai trazer agora uma situação de conservação, de um tempero, vai trazer um ingrediente novo nessa vida, as pessoas vão começar a perguntar: puxa, isso eu quero, isso faz diferença, isso tem sentido, isso tem sabor. Eu já não sou mais tão ruim como era antigamente, estou melhorando. Esse meu processo que era degradante está interrompido. Eu estou agora tendo uma metanoia, um arrependimento, eu estou mudando a minha forma de pensar. Eu não preciso mais fazer aquilo que eu fazia. Por quê? Porque o sal chegou. E essa mensagem é uma mensagem da verdade. Quando a igreja, então, mostra que ela é diferente, ela vai atrair o mundo em função da sua mensagem, do sal. O outro slide, Jesus ainda continua no texto e fala então sobre a luz. Vós sois a luz do mundo. Eu gosto muito daquela música, principalmente por causa do ritmo do Fernandinho, né? Luz do Mundo. Ela mexe, eu ia até trazer para a gente colocar aqui, ia dar uma sacudida. Luz do mundo. Você sabe que existem tantos ministérios, tantas camisetas, tantos layouts, tantas frases falando sobre luz. O pastor John Stott fala, puxa, ele gostaria de ver muitas outras frentes falando, nós somos o sal e a luz. Não dá para separar essas duas. Mas Jesus está falando, olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são. Mas para ser essa luz, você precisa estar dentro desse reino. O reino dos céus, o reino de Deus. E para que nós vamos ser a luz do mundo? Para que os homens vejam o quê? Boas obras. Pense aí, como um flash. O que são essas boas obras? Seria extraordinário se os não cristãos, curiosos por descobrirem, ou por descobrir o segredo e a fonte da nossa luz, viessem nos perguntar, nos indagar sobre isso. Estou vendo que você tem uma luz, hein? Me fala sobre isso. O que é isso aí na sua vida? Isso é diferente. Compartilha
Por que você é assim? O Sermão do Monte, Jesus vai falar em 107, está registrado no livro de Mateus, 107 versículos. Pode ter sido uma compilação, mas é o mais completo. Jesus começa a falar sobre a identidade e agora sobre o caráter. E ele vai aprofundando cada vez mais, ele vai dando um passo mais. Quando menos espera, esse povo está todo envolvido em relação a esse sermão. E eles querem saber o que Jesus está falando. Eles estão oprimidos, eles estão querendo uma mudança radical, eles precisam ter essa mudança. No entanto, tem a expectativa de que esse Messias vai agora acabar com aquela opressão, vai acabar com o Império Romano. Jesus então fala: eu sou a luz do mundo. Assim como eu sou a luz do mundo, vocês são também a luz do mundo. Onde está a minha fonte de luz? Está nele. Para que os homens vejam as boas obras. Essas boas obras não é somente um momento em que nós temos em relação a crises. Há momentos como essa semana, em que nós poderíamos ter compartilhado o pão com aqueles que precisavam ou precisam. Não é somente suprir essa necessidade imediata, mas é também correr atrás daquilo que provoca isso. Jesus está falando: vocês são a luz. O mundo está em trevas. Trevas é a ausência de luz. Luz é o somatório de todas as cores. Todas as cores, a diversidade. Quando Felipe fala, Jesus está falando, olha, trazendo luz à diversidade aqui. A mudança. Essas mudanças e aquilo que nós agora vamos fazer são tratados como boas obras. Mas veja só, nós somos a luz. Não são as obras que vão iluminar, mas as obras vão indicar de onde vem a luz. Eles vão olhar para essas boas obras e vão ver de onde é que a luz está vindo. E essa luz está vindo do reino de Deus. Eu somente sou uma lâmpada. Eu sou um instrumento. Não é minha. E isso daí, então, vão ver as boas obras e glorificar a quem? Ao Pai. Fazendo alguns estudos, eu me deparei em relação ao termo glória de Deus. E nós falamos tanto sobre glória, de glória em glória, glória a Deus, e até falamos, expressamos isso em muitos momentos, glória a Deus. Mas o que significa glória? O que significa a palavra glória? A glória de Deus, e a melhor que eu gostei mais, me identifiquei muito com essa definição. A glória de Deus é o somatório de todas as perfeições. Deus é o juiz perfeito. Deus, Ele é amor. Todas as suas características, o seu caráter, Ele é perfeito, Ele é integral. Não há nada que possa tirar a glória de Deus. Então, a glória é o ajuntamento de todas as perfeições. Quando falamos de a glória de Deus, significa que não podemos imaginar ainda nessa nossa vida, mas nós estaremos diante da glória de Deus. É algo que eu não consigo poder explicar
porque nós estamos num mundo quebrado, caído, que está se deteriorando. Eu tenho minhas impurezas que eu tenho que ficar me policiando a cada dia. E Deus, na sua glória, os homens vão olhar essas nossas obras e vão glorificar a Deus por causa das nossas obras, porque a nossa luz, ela vai mostrar essas obras que estão sendo feitas. Isso muda muito a nossa perspectiva. Nós não devemos ser como luzes ocultas. Não podemos nos esconder, ficar por baixo. E quando acontece uma situação da luz acabar nas nossas casas, a gente pegava uma vela, agora temos as lanternas de emergência, as luzes de emergência, mas nós pegávamos uma vela e como é que nós fazíamos? Nós pegávamos uma vela, acendíamos aquela vela e vamos colocar essa vela então aqui embaixo. Nós colocávamos ela no lugar mais alto e ali ela poderia então iluminar, se expandir essa luz. Assim como o texto fala, não é uma cidade que ela é construída no vale, mas é como uma cidade que está no pico, no topo, está ali no alto. E a sua luz, ela pode ser vista à distância. É isso que Jesus está falando. A sua luz, ela não pode ficar escondida. Ela tem que brilhar. E ela vai brilhar através do quê? Das suas boas obras. Ela vai mostrar aquilo que você tem feito. E isso vai trazer mudança. Nós não devemos fingir que somos diferentes. Fingir que é diferente é colocar essa luz debaixo da cama, debaixo do armário. Mas devemos desejar que nosso cristianismo seja visível a todos. Não é ter vergonha do Evangelho, de sermos cristãos. Nós devemos então mostrar a nossa luz e as nossas boas obras, elas vão glorificar a Deus. Pois é pela graça de Deus que somos assim. É a nossa luz que vai mostrar a luz dele. É que as nossas obras são as obras dele, feitas em nós e através de nós. Nós vemos que a luz é um símbolo bíblico. E a luz sempre está relacionada com a verdade. Quando a luz chega, a verdade predomina. E sabe que a verdade dita em amor, com amor, ela reconstrói? Agora eu posso falar a verdade sem o amor, eu não consigo reconstruir. Desse modo, quando eu mostro essa verdade como sendo a luz desse mundo, as pessoas louvarão a luz e não a lâmpada que transmite. Elas vão glorificar o nosso Pai que está nos céus e não os filhos que Ele gerou. Jesus está falando, fazer parte desse reino não é sobre você, não é o seu ego, não é a sua felicidade. Fazer parte do reino de Deus é algo bem maior, é algo eterno. Jesus continua dando esses ensinamentos e vai trazendo então algo intrínseco àqueles elementos simples como sal e luz, e ele vai falar sobre essas boas obras que precisam ser atos práticos, visíveis, gerados pela compaixão. Os evangelhos falam que Jesus então percorria de cidade em cidade, entrava nas sinagogas, ensinava, e num determinado momento Jesus se compadece daquela multidão sofrida. Semana passada, terminando o nosso estudo aqui, o Anderson veio compartilhar sobre uma questão que
chamou a atenção dele naquele momento em relação aos venezuelanos que estão chegando aqui no nosso país. E Anderson fez uma consideração, uma ponderação muito forte. O que nós estamos fazendo? Realmente ele puxou na memória e falou: você tem ouvido falar de algum movimento que a igreja tem se levantado para assistir esses venezuelanos, esses imigrantes que estão chegando aqui? E de fato, eu não recebi nenhum WhatsApp, nenhuma corrente, nenhuma propaganda da igreja cristã se levantando para fazer alguma coisa por esses refugiados. Nós temos que valorizar aquilo que Deus valoriza. Jesus foi um refugiado. Ele teve que sair e ir para o Egito e viver lá como um refugiado. As boas obras significam que a gente precisa realizá-las porque é uma responsabilidade nossa como luz. As boas obras, elas são motivadas pela compaixão. Jesus olha para aquela multidão e se compadece dela. Num determinado momento, os discípulos estão reunidos e Jesus chega para esses discípulos e pergunta para eles: o que o povo diz que eu sou? Quem eu sou? E aí, algumas respostas acontecem ali. Mas provavelmente, na cabeça desses discípulos, por muitos momentos e muitas ocasiões, deveriam ter questionado assim: será que Jesus realmente é maior do que a tempestade? Jesus, eu sou maior do que a tempestade porque eu acalmei. Será que Jesus é maior do que a doença? Jesus, eu sou maior do que a doença. Eu curei os enfermos. Será que Jesus é maior do que Nero, do que César, do que qualquer outro imperador? Jesus, eu sou maior do que qualquer um desses. Eu sou o rei dos reis e eles vão morrer afogados. Mas será que Jesus é maior do que a morte? Jesus, eu sou maior do que a morte, porque eu venci a morte. E num determinado tempo, eu peguei uma menina que estava morta. Eu a peguei pela mão e ela acordou. Jesus, existe algo maior do que você? Não existe mais nada. Eu me compadeci dessa multidão, eu me compadeci desse mundo em que eu pude morrer e sou maior do que a morte, e eu ressuscitei. Mas eu fiz isso por causa do amor. Sem as boas obras, o nosso evangelho perde a credibilidade. Isso me dói muito. A gente perceber que Jesus está falando: você é o sal, você é a luz. Nós precisamos ser sal e nós precisamos ser luz. E sem as boas obras, esse nosso evangelho não é eficaz, ele não é atrativo, ele não muda, ele é teórico, ele perde sua credibilidade. E quando não tem obras, por causa da nossa luz, Deus não é o quê? Honrado e glorificado. E Jesus, quando está falando sobre o sal e a luz, para os nossos tempos de hoje, uma mensagem de quase 2000 anos atrás, ela parece que foi escrita para a nossa semana, para o amanhã, para os próximos dias. Nós temos essa liberdade, nós temos outra condição diferente do que o povo judeu estava vivendo naquele tempo.
e nós estamos alienados. A sociedade está alienada. Pastor John Stott, ele fala no capítulo das bem-aventuranças sobre algo muito forte. Sobre aquele autor Nietzsche, né? Em que ele disse que a pior coisa que aconteceu na sociedade, no mundo, sendo que ele foi criado e o pai dele era pastor, foi criado no Evangelho. Ele disse que a pior coisa que aconteceu na sociedade é o cristianismo. E ele é muito lido nas universidades. Ele é polêmico com esses pensamentos, e essa geração começa a ficar alienada. Alienada, e as trevas, elas vão se sobrepondo a uma luz fraca da igreja. Jesus está falando que nós somos o sal e a luz, mas nós somos a igreja. Existe também uma provocação em que há a estruturação de um Estado. O Estado também é um promotor, um promovedor de mudanças sociais, de realizador de boas obras, assim como também a família. Jesus não está falando agora somente nessa mensagem para os seus discípulos, mas para nós. E hoje nós estamos vendo então uma sociedade que está num sistema econômico, político, de consumo. Pastor André, na sua breve reflexão dessa manhã, trouxe muito bem sobre isso, em relação ao desespero, ao pequeno caos que se começou nessa semana, as pessoas correndo para se abastecerem, para comprarem coisas e tal. Mas nós estamos nessa sociedade de consumo. Sabe que é possível ser sal e luz, sendo um grande empresário? Porque você pode ser, e você deve ser, como funcionário público, como empresário, como autônomo, como servidor público, como qualquer classe de trabalho, sal e luz e promovedor das boas obras aonde você estiver. O Evangelho e a mensagem, a verdade, ela não tem meio termo. Ou é, ou não é. Ou somos, ou não somos. É a metanoia, que precisa começar a ter uma grande mudança na nossa mente, nesse processo de conversão, ao não olharmos mais para trás, mas é vermos o futuro. O irmão Felipe falando sobre os Estados Unidos, e aqueles países que foram construídos na sua base de lei e como princípio, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Inglaterra, eles pegaram a tradução original do hebraico, da palavra de Deus, e colocaram como princípios na sua estruturação de sociedade. E aí a gente começa a perceber uma grande diferença de fato entre a solidariedade, a compaixão, sobre boas obras. Mas isso é o tempo de mudança. Me assusta, dando sequência nesse ponto e num contraponto em relação a isso, porque ontem eu assisti o Jornal Local e queria saber como é que está essa situação. E o jornalista fez um comentário que me chamou a atenção em relação à nossa última eleição. Nós tivemos em toda a história o maior número de abstenções, 27 milhões. E eu tenho andado e conversado com alunos, com pessoas, e elas estão falando, eu não vou votar em ninguém. Isso são as trevas querendo dominar a luz. Não é possível a gente deixar uma responsabilidade, porque Timóteo, ainda Paulo fala, Timóteo, ore pelas autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus, e se é uma autoridade que tem causado opressão,
é por uma questão de justiça e de correção que Deus tem permitido. Porque a igreja guardou a sua luz, porque a igreja acumulou o seu sal, e ela não saiu. E nós temos então que observar que, apesar desse momento em que Jesus está falando aqui, ensinando aquela multidão e os seus discípulos, é muito profundo o que ele está falando, e essa mensagem, o significado dela para nós hoje. Nunca se houve tanta riqueza no mundo como há hoje. Também nunca se houve uma distribuição tão concentrada. Nunca se viu tantos problemas como nós estamos vendo hoje. E o que a igreja vai fazer? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Uma questão muito importante e forte para nós, que a nossa influência na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade. Eu não me recordo bem se é a carta de Coríntios ou é Romanos, mas uma das primeiras cartas de Paulo, ele se apresenta, Paulo, servo de Cristo. Ele não colocou o seu currículo todo. A sua identidade era servo de Cristo, mas qual é a diferença? Ele realmente fez por merecer esse título. Ser cristão é uma identidade, mas qual é o grau de diferença que eu estou tendo por ter essa identidade? O quanto eu consigo fazer que as boas obras sejam vistas, o quanto eu consigo interromper esse processo de apodrecimento da carne. A carne por si só, ela não consegue interromper esse processo. Nós temos aqui, então, a relação da mensagem de Jesus se conectando nesse mundo. Vocês são o sal, vocês são a luz. Vocês precisam estar no mundo e se conectar no mundo. Vocês precisam fazer e desempenhar esse papel, seja ele um papel, uma responsabilidade que o sal tem como ingrediente, e seja a luz com a sua finalidade. Nós precisamos então exercer esse papel. Igreja, a gente tem que fazer, acorda, igreja, cristão. Nós temos que ser sal e luz. Eu preciso chegar no lugar e as pessoas olharem para mim e falarem, puxa, o André se posiciona, o André fala a verdade, o André salga e conserva, dá sabor aonde ele está, com quem está. O André precisa ser uma pessoa que transmite a luz de Cristo. Eu estou falando André, mas é você. Porque não é para mim, mas é para a glória de Deus. Fazer parte do exército que Jesus está convocando aqui. Olha, você quer entrar para o meu reino? Fazer parte desse exército dos céus? Do reino de Deus? Vai ter que cumprir a sua responsabilidade. Para o que você foi chamado. Nós somos sal e luz. Jesus afirma. E Ele pede para que nós sejamos. Ele afirma, vocês são, agora, sejam de fato. Porque uma vez que você aceita Ele, você tem essas características e tem essa nova identidade, você tem as condições necessárias para isso. Por fim, nós temos várias lições para aprender e você recebeu o esboço. Você pode trabalhar, compartilhar durante a semana. São 3 lições que o pastor John Stott traz em relação a isso, a esse ensinamento de Jesus. E a primeira lição que eu destaco aqui, as outras 2 você depois vai fazendo, há uma diferença fundamental entre os cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo. De fato há diferença. Tem que ter.
Não é uma pergunta retórica, ela não é descabida. Mas essa pergunta, essa lição, aliás, ela precisa ser visível. Ela precisa existir. Filipe colocou um evangelho muito aguado sendo trazido hoje. E Jesus não aliviou, não. Ele falou, ou é ou não é. Quem não junta, espalha. Não tem meio termo nessa conversa do evangelho. Se você quiser ganhar a sua vida, você precisa entregar tudo. Porque se você não me entregar tudo, você vai perder a sua vida. Se você entregar tudo, você não está perdendo, mas você está ganhando algo que você não vai querer perder na sua vida, que é a sua eternidade. Jesus está trazendo então esse conceito e esse ensinamento em relação a isso. Esse sermão pressupõe que os cristãos são, por natureza, diferentes. A sociedade ainda espera de nós um comportamento diferente. Enquanto os jornais, a mídia falar político evangélico, pastor evangélico, envolvido em problemas, significa que ainda esperam que a gente tenha diferença. Porque quando eles não colocarem mais isso e destacarem que é um cristão evangélico, aí a impureza tomou conta do sal e as trevas dominaram sobre a luz. E aí não vão ter expectativa nenhuma do papel da igreja do cristão. Esse sermão ele nos convoca a sermos diferentes na prática. Eu não posso abrir mão desse chamado. Eu não posso abrir mão dessa minha vocação. Eu preciso então caminhar nesse exército, marchar nesse ritmo com Cristo, sabendo que o mundo vai me odiar, o mundo vai me perseguir, mas eu não estou aqui em busca da minha felicidade. A minha felicidade, ela será plena, ela será realizada, eu serei completo quando eu estiver lá nos céus. Aquilo que você fala mais alto, que eu não consigo ouvir o que você diz. Nós temos uma geração hoje que ouve com os olhos. Nós estamos sendo observados constantemente. Nós temos que estar no topo, como uma luz em que ela é visível a longa distância, e não no vale, não debaixo da prateleira, da cama e do armário. Precisa iluminar como referência. E finalizando, Jesus está ali então dando esses ensinamentos no Sermão do Monte. E é interessante porque o pastor John Stott chama a atenção a uma possibilidade em que ele está falando sobre o sal e a luz. E havia uma comunidade de essênios, ali a 100 e poucos quilômetros de distância, próximo ao Mar Morto, em que eles não concordavam com a sociedade. E eles então se afastaram da sociedade e viviam separados ali, alienados do mundo. E o nome dessa sociedade era Filhos da Luz. Mas não fizeram diferença nenhuma. Nada. Pastor John Stott faz um comentário. Possivelmente, poderia até Jesus estar falando, e quando ele olha na direção do Mar Morto, lembra dessa comunidade dos essênios. E ele fala então sobre o sal e a luz. Uma comunidade que saiu da sociedade e não fez uma diferença. Estavam ali próximo ao sal. O nome dessa comunidade, Filhos da Luz. E não fizeram diferença nenhuma, não mudaram nada em relação ao que estava acontecendo. Sal e luz têm uma coisa em comum. Eles se dão e se gastam. Porque é melhor dar do que receber. Esse é o Evangelho de Jesus. Nós estamos numa sociedade consumidora, consumista, capitalista. E isto é o oposto do que acontece com qualquer tipo de religiosidade egocentralizada. A nossa religião é uma religião em que ela dá. Diferente do que as demais religiões, em que eu procuro
dentro de mim mesmo, a minha felicidade, as obras é que me salvam, que me dão uma condição de vantagem futura. São os meus atos, são os meus sacrifícios, aquilo que eu faço é o que determina meu futuro. O cristianismo não é assim. O cristianismo é aquele que dá, é aquele que está sempre se compadecendo. O cristianismo é aquele que, quanto mais distante você for com Jesus, menos coisas você carrega. Esse é o cristianismo, esse é o evangelho, essa é a verdade que Jesus está apresentando aqui para nós. Por isso, querido, eu te peço que você continue refletindo sobre o Sermão do Monte, conectando as bem-aventuranças, porque fazer parte desse grupo de pessoas que são os excluídos, são as minorias, são os que falam e ninguém ouve, são aqueles que a sociedade despreza, marginalizados, são os que não são contados. São eles que vão promover a mudança e a revolução no mundo. Aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser acumular, aquele que quiser se salvar, ele não está nesse evangelho de Jesus. Porque no evangelho de Jesus, ele contradiz a matemática, ele contradiz a geografia, ele contradiz a física, ele contradiz a química, ele contradiz a história e todas as eras. Porque isso é coisa do homem. Mas o evangelho de Jesus, ele é loucura para aqueles que olham de longe. Mas é a verdade que liberta, que restaura, que cura, que transforma, que faz sentido e que me dá uma eternidade. Muda a minha perspectiva de futuro. De forma que Deus possa nos abençoar e conduzir nossos pensamentos a um momento de reflexão pelo tempo que nós estamos vivendo. Os tempos e esse mundo está se apodrecendo, então as coisas devem continuar acontecendo, porque o pecado, as impurezas estão aí. Nós como igreja devemos nos despertar e sermos desafiados a começar um movimento de transformação social, um movimento de transformação cristã, junto com nosso evangelho. Não dá para separar a nossa ação social da nossa fé. Jesus coloca as duas coisas juntas. Eu preciso realizar boas obras para transformar esse mundo. Eu preciso parar esse movimento, esse processo de apodrecimento, sendo sal. Isso eu só consigo fazendo lá fora. Não é aqui dentro. Aqui dentro é para nós dobrarmos os joelhos. E lá fora é para nós agirmos. Deus abençoe você.